Eu sou o professor Jorge Miguel, advogado, procurador e professor, com 30 obras publicadas no campo do direito e da língua portuguesa. Hoje eu vou falar sobre o gigante Adamastor, um episódio de Os Lusíadas. Camões colocou esse episódio bem no centro dos Lusíadas, no canto quinto, como se fosse assim uma abóbora, o centro. Parte-se, chega até o Cabo da Boa Esperança e depois o Cabo da Boa Esperança às Índias. É muito dado nas escolas, é muito conhecido para quem gosta dos Lusíadas. Trata-se do aparecimento de um gigante quando Vasco da Gama, descendo as costas africanas, contorna o Cabo da Boa Esperança e lá encontra o gigante Adamastor. Um monstro de 70 metros de altura, porque foi comparado ao Colosso de Rhodes em altura. E o significado dessa obra, os críticos geralmente são unânimes em dizer que se tratam das dificuldades encontradas pelos portugueses para a travessia do oceano. É a imposição, a adversidade que a natureza oferece para prosseguir a caminhada do descobrimento. Esse é o gigante Adamastor. Aparece o gigante, vociferando contra os portugueses. Ele conta a sua história é que ele amou Tétis, que não respondeu ao amor, pois achava inconveniente casar-se uma deusa com um gigante. Ele reclama para sua mãe Dóris, e Dóris marca o encontro com o gigante, Tétis e gigante. Mas há uma armadilha. Ao invés de Tétis, ele abraça um monte de pedra e se transforma no monte de pedra, que é a costa da África, que é precisamente o caminho, o local em que as naves, as esquadras contornam para se dirigir às Índias. Então, é um monte de pedra, é o Cabo da Boa Esperança, e agora aparece em espírito para dizer aos portugueses a raiva e sua adversidade aos descobrimentos. Não é estranho na literatura, geralmente nos livros épicos, aparecer os gigantes. E a metamorfose, a transformação em gigante. O livro de Ovídio, A Metamorfose, é o mais famoso de todos. Também Atlas foi um gigante que sustentava com os ombros os céus, e por ter cometido o pecado de contemplar a cabeça de Medusa, seu corpo transformou-se em montanha. Aqui, o gigante Adamastor amando Tétis, abraçando um monte de pedra, pensando que era ela, aquele amor, aquele fogo da paixão, transforma-o na mesma pedra que é o Cabo da Boa Esperança. O texto vem no canto quinto dos Lusíadas. Primeiro eu faço a leitura do texto, a declamação do texto, depois vamos para a interpretação. Porém, já 5 sóis eram passados, que dali nos partíramos, cortando os mares nunca dantes navegados, prosperamente os ventos assoprando, quando uma noite, estando descuidados na cortadora proa vigiando, uma nuvem que os ares escurece sobre nossa cabeça aparece. Tão temerosa e carregada vinha, que pôs os corações num grande medo. Bramindo, o negro mar de longe brada, como se desse em vão em algum rochedo. Ó potestade, disse, sublimada, que ameaço divino! Ou que segredo esse clima e esse mar nos oferece,
Que coisa maior existe que a tormenta? Não acabava quando uma figura se nos mostra no ar robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba esquálida, os olhos encovados e a postura medonha e má, e a cor terrena e pálida, cheio de terra os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Tão grande era de membros, que bem posso certificar-te que este era o segundo de Rhodes, estranhíssimo colosso, que um dos 7 milagres foi do mundo, com um tom de voz, horrendo e grosso, que pareceu sair do mar profundo, arrepiam-se as carnes e os cabelos, a mim e a todos, só de ouvi-lo e vê-lo. E disse: ó gente ousada, mas que quantos no mundo cometeram grandes coisas. Tu, que por guerras cruas tais e santas, e por trabalhos vãos nunca repousas, pois os vedados términos quebrantas, e navegar meus longos mares ousas, que eu, há tanto tempo já que guardo e tenho, nunca arados de estranho ou próprio lenho? Pois vens ver os segredos escondidos da natureza e do úmido elemento, a nenhum grande humano concedido por nobre ou imortal merecimento? Ouve os danos em mim, que apercebidos estão a teu sobejo atrevimento, por todo o longo mar e pela terra, que ainda has de subjugar por dura guerra. Sabe que quantas naus essa viagem que tu fazes fizerem de atrevida, inimiga terão essa paragem, com ventos e tormentas desmedidas, e da primeira armada que passagem fizer por essas ondas insofridas, eu farei de improviso tal castigo, que seja maior o dano que o perigo. Aqui espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu suma vingança, e não ficará só nisso o dano de vossa pertinácia e confiança. Antes, em vossas naus vereis cada ano, se é verdade o que meu juiz alcança, naufrágios, perdições de toda sorte, que o menor mal de todos seja a morte. Mas ia por diante o monstro horrendo, dizendo nossos fados, quando alçado lhe disse eu: quem és tu? Que esse estupendo corpo certo me tem maravilhado? A boca e os olhos negros retorcendo, e dando um espantoso e grande brado, me respondeu com voz pesada e amara, como quem da pergunta não gostara: eu sou aquele oculto e grande cabo, a quem chamais vós outros tormentório, que nunca a Ptolomeu, Pompônio, Estrábio e quantos passaram fui notório. Aqui toda a africana costa cabo, nesse meu nunca visto promontório, que para o polo antártico se estende, a quem vossa ousadia tanto ofende. A leitura de Os Lusíadas é complexa, não de uma maneira que não dá para entender, sim, mas é preciso esforço, consultar outras obras, ouvir uma interpretação, ler uma interpretação. Não é tão simples uma leitura, não é uma leitura que se faz como se estivesse lendo um romance simples, né? Ou uma notícia jornalística. É escrito no século XVI, eu estou em 1572, então é preciso comentar, para perceber a beleza do texto, para perceber tanta cultura, tanto entendimento filosófico que existe dentro dele. Vamos lá ver então. Porém, já 5 sóis eram passados. 5 dias. Sóis. 5 dias. Se eu falo 5 luas, 5 semanas. Passaram 5 sóis, 5 dias. Que dali nos partíramos. Dali, da ilha de Santa Helena, descendo pelo Atlântico às costas africanas, lá embaixo, a ilha de Santa Helena, 5 dias até atingirem o Cabo da Boa Esperança, que ali nos partíramos. Ele usa ainda o verbo partir
como reflexivo, o que não é mais, né? Ele se partiu, tudo bem, mas é possível que se coloque como ênfase, mas normalmente o verbo partir não tem a partícula ser. Ele partiu às 3 horas da tarde. Num soneto célebre, ele colocou: alma minha gentil, que te partiste, também pronominal. Nesta época o verbo era pronominal. Então, porém já 5 sóis eram passados que dali nós partíramos. Cortando os mares nunca de outrem navegados. Quem está dizendo isso é o Vasco da Gama, que está contando ao rei de Melinde a história. Aqui, depois que ele atravessou o Cabo da Boa Esperança, encontra o rei de Melinde e está contando a história para ele. Diz: cortando os mares nunca de outrem navegados. Quer dizer, de fato, os mares, aquele não havia sido navegado por ninguém, por nenhum que não fosse português. Bartolomeu Dias atravessou esse mar, descobriu o Cabo da Tormenta em 1487. Então, por outrem ninguém. Por enquanto é o Vasco, depois de Bartolomeu Dias. Os mares nunca de outrem navegados, prosperamente os ventos soprando, possivelmente o vento do norte, que empurra o navio mais fácil, descendo até o Cabo da Boa Esperança, para o sul. Prosperamente os ventos soprando, quando uma noite, estando descuidados na cortadora proa, vigiando, quer dizer, é comum, na época principalmente, essa vigilância ser feita na proa do navio, mas descuidados, sem muito atropelo, sem muito sentido de continência, de estar atento a algum perigo, conversando, dialogando, brincando, se alimentando. Então essa é a ideia. Quando uma noite, estando descuidados na cortadora proa vigiando, uma nuvem que os ares escurece sobre nossa cabeça aparece. Então a nuvem escurece os ares, é uma nuvem que escurece os ares. Nessa nuvem vai estar então a imagem do gigante Adamastor. Então já anuncia uma tempestade, né, sobre a cabeça daqueles que estavam na proa do navio vigiando. Tão temerosa vinha e carregada que pôs nos corações um grande medo. Temerosa, essa nuvem causava medo. E carregada, e forte, e robusta, que pôs nos corações um grande medo. Bramindo o negro mar de longe brada, como se desse em vão em algum rochedo. Imagina as ondas do mar, ou as águas do mar, invadindo um rochedo, numa gruta, numa caverna. O barulho que a água faz penetrando essa caverna, é esse o barulho. Bramindo o negro mar de longe brada. Por que o mar é negro? Porque ele reflete a nuvem escura que apareceu. E bramindo como se desse em vão em algum rochedo. Ó potestade, disse, sublimada. Potestade são o Deus, a divindade. Sublimada, sublime. Então, diz o Vasco da Gama: ó potestade, disse eu, Vasco da Gama, disse, sublimada, que ameaço divino, ou que segredo esse clima, esse mar nos apresenta? Que maior coisa parece que atormenta? O que pode existir nesse mundo que é maior do que a própria tormenta? A tormenta que é a desgraça. O naufrágio do navio que é a desgraça. O que pode ser pior do que a tormenta? É o que ele está perguntando. Não acabava de dizer isso, quando uma figura se nos mostra no ar robusta e válida. Robusta, imensa e válida, forte, de disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado, que então estava com raiva, o rosto não era agradável, o rosto carregado, a barba esquálida, hirta, comprida, suja, crespa, barba esquálida, crespa, hirta, suja, os olhos encovados, a postura medonha e má, a cor terrena e pálida, da cor da terra, cheio de terras e crespos os cabelos, a boca negra
os dentes amarelos. Descreveu a figura do monstro. Começou com o corpo inteiro e aí partiu para partes desse corpo. E à medida que ele vai falando das partes do corpo, vai crescendo negativamente a figura do gigante. Começa com ele todo, e ao descrever os olhos e o cabelo, etc., vai tornando o pincel mais rude, mais vigoroso na descrição do gigante Adamastor. Tão grande era de membros que bem posso certificar-te que esse era o segundo de Rhodes, estranhíssimo colosso. Quer dizer, está dizendo que esse gigante era tão grande que eu posso compará-lo ao tamanho com o colosso de Rhodes. Aquela maravilha, as 7 maravilhas do mundo, uma delas é o colosso de Rhodes. Uma homenagem ao Sol, ao Deus Polo. Dizem que os barcos da época passavam embaixo de suas pernas. Ele tinha 70 metros de altura. As 7 maravilhas do mundo são o Colosso de Rhodes, as pirâmides do Egito, o Farol de Alexandria, o Templo de Diana na Grécia, o túmulo de Mausoléu, a estátua de Júpiter e o jardim suspenso da Babilônia. Tão grande era de membros que bem posso certificar-te que esse era o segundo de Rhodes, que esse era o segundo de Rhodes, estranhíssimo colosso, que um dos 7 milagres foi do mundo. Milagres quer dizer maravilha. Com um tom de voz não fala horrendo e grosso esse gigante que pareceu sair do mar profundo. Arrepiam-se as carnes e o cabelo, a mim a todos, só de ouvi-lo e vê-lo. É natural arrepiarem-se os cabelos com o medo. E arrepiando os cabelos com o medo, o sangue com o medo aflui para o coração. E também arrepia a pele, a carne. É isso que ele disse. Que arrepiam-se as carnes e o cabelo, a pele e o cabelo. A mim a todos. Só de ouvi-lo e só de vê-lo. Não bastou outra coisa. E disse, agora lá vai o monstro dizer aos portugueses: ó gente ousada, mais que quantas no mundo cometeram grandes coisas. Quer dizer, fez uma acusação, mas também está fazendo um elogio. É gente ousada, é um elogio. Mais que quantas cometeram grande coisa. Ousada, desculpa, é a crítica. No mundo cometeram grandes coisas, e vem a crítica mais. Tu que por guerras cruas tais e tantas, e por trabalhos vãos nunca repousas. Aí uma crítica violenta. Por trabalhos vãos nunca repousa. Trabalhos vãos é o trabalho de conquista, de vanglória. Vã é vazio, que não tem nada de importante. É trabalho para conquista, é trabalho de poder. Então, para conquistas vãs, esse povo português nunca descansa. E navegar meus longos mares ousas, que eu há tanto tempo já que guardo e tenho esse mar, nunca arados, mares que não forem arados. Quando eu aro a terra, eu tiro a terra com o arado, eu levanto a terra, faço um sugo na terra. E agora, por metáfora, também os barcos aram o mar. Nunca foram arados por ninguém, e nem por mim, por próprio lenho. Lenho no texto é navio, é barco. Pois em ver o segredo da natureza escondidos do tímido elemento, ou seja, pois em ver os segredos escondidos da natureza e do úmido elemento e do mar, a nenhum grande humano concedido, nenhum grande homem ainda no passado e no presente conheceu esses mares. Fosse ele de nobre ou imortal merecimento, ouve os danos de mim, que apercebidos estão a teu sobejo atrevimento. Agora começa a profecia. Ele vai fazer uma profecia aos portugueses. Nota que ele não vai errar na profecia, tudo que ele vai falar vai acontecer. Por quê?
porque Camões escreveu essa obra em 1572. E essa história é de ele está contando uma história de 1487, ou melhor, de 97, Vasco da Gama. Então ele vai fazer uma profecia, o que vai acontecer no futuro, as desgraças, os naufrágios, as mortes, e já está começando aqui a fazer a profecia. Houve os danos em mim, que apercebido estão a teu soberbo atrevimento, a seu excessivo atrevimento, pelo seu longo mar e pela terra, que ainda hás de subjugar, por dura guerra, subjugar, domínio pelas armas. Sabe, diz ainda o gigante, sabe, que quantas naus, essa viagem que tu fazes, fizerem de atrevida, inimiga terão essa paragem, com ventos e tormentas desmedidas. Cada passageiro, cada caravela, cada barco, cada navio que passar por este sítio terá o gigante como inimigo. Inimiga terá esta paragem, com ventos e tormentas desmedidas, sem tamanho. E na primeira armada que passagem fizer por essas ondas insofridas, o primeiro que passar por aqui, e quem foi esse primeiro que passou? Esse gigante está aparecendo para o Vasco da Gama em 1497. Quem foi o primeiro que passou pelo Cabo das Tormentas? Foi Bartolomeu Dias, 10 anos antes. E ele está falando, e na primeira armada que passagem fizer por essas ondas insofridas, ondas que não sofreram nada ainda, que ninguém passou, que ninguém arou, eu farei de improviso tal castigo que seja maior o dano que o perigo. De fato, Bartolomeu Dias morreu desta maneira que o gigante está profetizando. Em 1487, ele descobre o Cabo da Tormenta. Descobriu. Então é com ele agora, na profecia que 10 anos atrás está dizendo o gigante Adamastor, que o primeiro que passou vai ser castigado. Como ele passou por lá em 1487, ele vai morrer em 1500, quando na esquadra de Cabral descobre o Brasil e continua seu caminho para as Índias, e naquele local 13 esquadras de Cabral, 6 naufragaram, entre elas uma que estava sendo comandada por Bartolomeu Dias. Essa é a profecia. E da primeira esquadra, e da primeira armada que passagem fizer por essas ondas insofridas, eu farei de improviso tal castigo que seja maior o dano que o perigo. Por que de improviso? E por que o dano é maior que o perigo? Porque dizem os registros históricos que um tufão, em alguns minutos, soterrou, liquidou 6 esquadras das 13 de Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil, quando passou pelo Cabo da Boa Esperança. Então, de improviso eu farei. O tufão veio de improviso. E por que foi maior o dano que o perigo? Porque não houve perigo algum. Quer dizer, em 2, 3, 4 segundos, as esquadras sumiram no mar, nas profundezas do oceano. Não houve a consciência do perigo. Não houve a consciência do perigo. Se eu posso mais ou menos comparar, hoje, um desastre de avião, em que ele explode no ar, está no texto de Camões, que seja maior o dano que o perigo, ou seja, o dano é muito grande e o perigo não há nenhum, porque não se espera por aquilo, não há consciência dele. A quem espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu suma vingança. É o que ele está falando. Suma vingança de quem me descobriu. Bartolomeu Dias, em 1500, sofreu a morte no Cabo da Boa Esperança. E não se acabará só nisso o dano de vossa pertinaz confiança, pertinente confiança. Antes em vossas naus vereis cada ano, se é verdade o que meu juízo alcança, naufrágios, perdições de toda sorte,
que o menor mal de todos seja a morte. Que o menor mal de todos seja a morte. Agora, o contrário de Bartolomeu Dias, que teve uma morte rápida, em alguns segundos. Alguns passaram por lá e sofreram muito. Francisco de Almeida, vice-rei das Índias, morreu em 1503, no Cabo das Tormentas, em luta contra os africanos. Manuel Sepúlveda morreu no Natal de 1552. Era um cavaleiro, casou com a filha do governador das Índias, vinha vindo das Índias para Portugal, trazendo com ele grande fortuna, ele, a mulher e os filhos. No Cabo das Tormentas houve um naufrágio, ele se salvou com a mulher e com alguns filhos, chega à terra, luta contra os africanos, que o torturam a todos, abusam de todos. A tortura foi por alguns dias seguidos, deixando Sepúlveda chegando até a morte já louco e desesperado com o que está vendo e ocorrendo com sua mulher e seus filhos. É isso que o gigante está dizendo na sua profecia lá atrás. Está dizendo para o Vasco da Gama: antes em vossas naus vereis cada ano, se é verdade o que meu juiz alcança, quer dizer, a minha profecia chega até lá, naufrágios, perdições de toda sorte, que o menor mal de todos seja a morte, contrário da morte de Bartolomeu Dias. Contrário, aquele morreu rapidamente em segundos, esses não. Esses demoraram. Mas ia adiante o monstro horrendo, dizendo nossos fados, quer dizer, nossos destinos. Fado em português é destino. Mas ia por diante o monstro horrendo, dizendo nossos fados, quando alçado lhe disse eu. Esse texto é bonito. Aqui, Camões quer nos traduzir muita coisa. Vasco da Gama encontra um monstro horrível de 70 metros de altura. E ele agora vai falar o Vasco da Gama. Quando alçado lhe disse eu. Alçado, quer dizer, levantou o corpo, aprumou o corpo, esticou o peito, levantou os olhos, apontou com a mão o gigante. Quem és tu? Ou seja, com quem estou falando? Quem és tu? Diga quem és tu. Com quem que eu estou conversando? De uma atitude de igual para igual. É o valente, é o herói. E lógico que Camões quer colocar para o seu povo o heroísmo. E dessa maneira, quando alçado lhe disse eu. Quem és tu? Que esse estupendo corpo certo me tem maravilhado? A boca e os olhos negros retorcendo, e dando um espantoso e grande brado, me respondeu com voz pesada, forte, bravo, e amara e amargo, como quem da pergunta lhe pesara. A pergunta lhe pesou porque ele tem que contar a sua história, e contando a história ele vai chorar outra vez, vai se lembrar de Tétis, aquela que ainda está ali nas águas, né, circulando ao lado dele, sem que possa tocá-la. O gigante vai dar a sua definição, vai dizer a ele quem é. Eu sou aquele oculto e cabo grande a quem chamais votos, a quem chamais tormentório. Quando Bartolomeu Dias descobriu o Cabo da Boa Esperança, deu-se o nome a ele de Cabos das Tormentas, porque lá a passagem de fato é complicada. Penso eu que Camões sofreu tudo isso que nós estamos escrevendo nessa passagem. Foi terrível a passagem de Camões pelo Cabo da Boa Esperança, que fez mais tarde, bem mais tarde. Também penso que Vasco da Gama, pelo menos nos registros, não anunciam desgraça nesse Cabo da Boa Esperança. Passou por lá com relativa tranquilidade. É que Camões aproveitou a sua experiência e transpôs para a viagem de Vasco da Gama. D. João II
mudou o nome do Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Afinal de contas, era o caminho das Índias. E também penso com uma certa ironia. É Cabo das Tormentas? Não, é Cabo da Boa Esperança, porque é o cabo do sucesso de Portugal, que representa o sucesso de Portugal. Que nunca foi conhecido, diz o gigante, por Ptolomeu. Ptolomeu é um astrônomo do Egito, do século II depois de Cristo. Pompônio, um geógrafo latino, um século depois de Cristo. Estrabo, também um geógrafo da Grécia Antiga, antes de Cristo. E Plínio, um naturalista latino, romano, que viveu 1 ano depois de Cristo. E a quantos passaram foi notório. Nem Ptolomeu, nem Pompônio, nem Estrabo, nem Plínio. A quantos passaram foi notório. Aqui, toda a africana costa a cabo, é o fim, é o último terreno da África, que para o polo antártico se estende, tem 30, o Cabo da Boa Esperança jaz 33 graus de latitude sul. Então, aqui toda a africana costa a cabo, nesse eu nunca visto promontório, que para o polo antártico se estende a quem vossa ousadia tanto ofende. O gigante Adamastor. Qual é o significado do gigante Adamastor? Bem, já disse no início que os críticos dizem que o gigante Adamastor simboliza a dificuldade que os portugueses tiveram para cruzar os mares. Mas eu gostaria de ir além. Erich Fromm escreveu uma grandiosa obra em 1960 e todos nós jovens na época líamos essa obra. O Medo da Liberdade. Eu queria unir para vocês os ensinamentos de Erich Fromm aos ensinamentos que Camões nos dá nesse momento, enfrentando o gigante para conquistar o mundo. Para Erich Fromm, o homem em estado de animal estava em contato com a natureza e muito tranquilo, como todos os animais. A natureza dava ao ser humano ou ao ser animalesco uma tranquilidade, um instinto. Havia a primazia do instinto sobre a razão. De repente, numa parte da história, o homem sufoca o instinto e se projeta com a razão. E quando o homem é racional, sufocando o instinto, ele sabe então que as leis que ele vai obedecer para viver, é ele que constrói, que o mundo é construído por ele, que ele é responsável pela sua vida. E observa, nos diz Erich Fromm, esse binômio, segurança e individualidade. Enquanto mais seguro eu sou, menos individual, menos criativo. Enquanto mais livre eu sou e mais criativo e individual, eu tenho menos segurança. Uma comparação só, se um filho vai trabalhar junto ao pai, que já tem um escritório montado e uma fortuna montada, é evidente que tem uma segurança muito grande, isso é bom, também não estou criticando nada, segurança, mas pouca individualidade. Mas se ele se arroja e começa ele mesmo os seus próprios negócios e seu próprio futuro, ele tem mais individualidade e menos segurança. Assim, segurança e individualidade são inversamente proporcionais. O homem surge racionalmente, sabe que o mundo agora é construído por ele. E que nos diz Erich Fromm no livro? Diz que o homem tem medo, alguns homens têm medo dessa liberdade. São caminhos errantes da liberdade. Assume certo comportamento justamente por medo da liberdade. O fundamentalismo religioso é o medo da liberdade.
eu acreditar que tudo acontece por prevenção divina, estou preso aos desígnios de Deus, dos anjos, dos santos, que me fortalecem. E os fundamentalistas, mais radicais ainda, sem dúvida nenhuma, é o medo de ser livre. Ou a necrofilia, o prazer mórbido por tudo aquilo que é morto, por tudo aquilo que é podre, por tudo aquilo que não tem vida. E é uma necrofilia. A necrofilia não é a biofilia. A biofilia é o amor à vida. A necrofilia é o amor à morte. Há pessoas que dedicam sua vida apenas na procura daquilo que não tem vida, que não tem alma, que não tem alegria. É a necrofilia. Outra é o sadismo. Já que eu não sou ninguém, alguém eu domino. Alguém vai ser o objeto da minha vida. Eu manipulo, eu coordeno, eu abuso. E o sadismo também tem o seu correspondente, o masoquista, que aceita, sem dúvida nenhuma, a dor. A dor é o preço que ele paga para ser seguro. O autoritário absurdo, o autoritário que dá ordem sem lógica, apenas para dizer a todos que ele que manda. O autômato, o indivíduo que assume a psicologia e a conduta da maioria, ele não é ele não tem a sua criatividade, ele é autômato. Se todos fazem assim, eu também faço e busco nisso minha segurança. O narcisista, que só vê a ele porque quer negar o mundo, só existe a realidade dele. E finalmente a drogação, a droga, em busca de uma fantasia, de uma realidade que não existe. Esses são os caminhos errantes da liberdade. Alguém viciado num jogo qualquer, vício doentio, pergunta-se a ele se ele jogaria apenas pelo prazer de jogar, tirando a aposta. Ele não aceita. Então, daremos a você o dinheiro que vai ganhar, não precisa jogar, também não aceita. Ele busca naquilo alegria, felicidade, emoção que não encontra na vida. Assim é o drogado. Ele busca a emoção, ele busca a fantasia, ele busca as realizações de uma vida que, sem a droga, não existe. Esses são os caminhos errantes da liberdade. Quis eu fazer uma ligação entre o gigante Adamastor, que Camões descreve, e a teoria de Erich Fromm, os caminhos errantes da liberdade. Camões, sem dúvida nenhuma, pensa a mesma coisa, ou pensava a mesma coisa. Os portugueses encontram a dificuldade, e essa dificuldade tem que ser transposta. A dificuldade é a natureza, é a vida. A natureza nos impõe dificuldades, e nós, sem qualquer auxílio que venha do sobrenatural, somos responsáveis para dirimir essas dificuldades. Aqueles que têm medo da liberdade, então fogem para as formas errantes da liberdade de que falou Erich Fromm. Olavo Bilac diz a mesma coisa com outras palavras. Ele imagina Adão e Eva no paraíso. Adão e Eva no paraíso estão com absoluta segurança, mas não com liberdade, porque são proibidos até de comer o fruto proibido. Estão seguros, porque tem tudo, sem trabalho, tem alimentação, mas não são livres. A hora que são expulsos do paraíso, então eles não têm mais a segurança, mas ganham a criatividade, a individualidade e a liberdade de construir o mundo que eles queiram. Ouça a poesia de Olavo Bilac. Um horror surdo e mudo, no dia do pecado amortalhava o mundo. E Adão, vendo fechar-se a porta do Éden, vendo que Eva olhava o deserto, hesitava tremendo, disse: entra-te na minha carne e aprende a amar o amor, renovando o passado. Acolha o teu desgosto, bebo-te uma por uma as lágrimas do rosto. Pode em redor de ti tudo se aniquilar, tudo renascer cantando ao teu olhar.
árvores e céus, terras e montanhas, porque a vida perpétua arde em tuas entranhas. Rosas te brotarão da boca se cantares, rios te correrão dos olhos se chorares, e se em torno do teu corpo encantador e nu tudo morrer, que importa? A natureza és tu agora que pecaste. Ah, bendito o momento em que me revelaste a dor com a sua carne e a vida com o teu amor, porque livre de Deus, vivo na terra à luz dos olhos teus. A terra é melhor que o céu e o homem maior que Deus. Fernando Pessoa também escreveu O Gigante Adamastor, o Monstrengo. Há uma poesia dele já, Monstrengo, que ele imita aí Camões nesse diálogo que Vasco da Gama tem com o monstro, também o Bartolomeu Dias tem com o monstro. Fernando Pessoa está imitando Camões, só que em Camões é o Vasco que dialoga com o gigante. Em Fernando Pessoa é Bartolomeu Dias que dialoga com o gigante. Bartolomeu Dias em 1487 e Vasco da Gama em 1497, 10 anos depois. Então, essa poesia é Bartolomeu Dias e o Gigante. Olha a beleza do texto de Fernando Pessoa. Moderno, revolucionário. Olha que beleza, mostrando o heroísmo português de uma outra maneira, sobre um outro enfoque. Observa. O monstrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se a voar à roda da nau, voou 3 vezes a chiar e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas, que não desvendo meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme tremendo disse: ele rei D. João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o monstrengo, e rodou 3 vezes rodou, imundo e grosso. Quem vem poder o que eu não posso, que moro onde nunca ninguém me visse, e escuto os medos do mar sem fundos? E o homem do leme tremeu e disse: ele rei D. João II. 3 vezes do leme as mãos ergueu, 3 vezes ao leme as repreendeu, e disse no fim de tremer 3 vezes: aqui, ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu, e mais que o monstrengo que minha alma teme, e todas nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme, ele rei D. João II. Espero ter contribuído um pouco para o seu conhecimento.